Olá, eu sou Weber Fadel, servidor da Receita Federal do Brasil, e hoje nós estamos aqui para falar sobre o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR. O ITR, ele incide sobre os imóveis situados em zona rural, assim definido em lei municipal. O imóvel situado em zona urbana do município, ainda que explorado com atividade rural, não está sujeito ao ITR. Na condição de instrumento de política agrária, o ITR possui alíquotas maiores para propriedades de maior área e baixo grau de utilização. Essa sistemática legal, ela é objetiva de desestimular os grandes latifúndios improdutivos. Conceitos básicos. O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse, inclusive por usufruto, de imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. Portanto, o período de apuração do ITR, ele é anual. Imunidade. Antes de falarmos da imunidade no ITR, vamos ver o conceito legal de imunidade. O que é uma imunidade tributária? Ela é uma hipótese de não incidência tributária qualificada na Constituição Federal. É uma proteção que a Constituição confere aos contribuintes. Em resumo, a situação ela existe, mas está fora do campo de incidência do tributo. A base legal da imunidade no ITR, vamos acompanhar aqui na tela. É a Constituição Federal de 1988, o artigo 150, inciso 6, alíneas A e C, e parágrafos 2º a 4º, e artigo 153, parágrafo 4º, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. São imunes do ITR, atendidos os requisitos constitucionais e legais, 1. A pequena gleba rural. Vamos acompanhar o restante aqui. Os imóveis rurais de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Os imóveis rurais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os imóveis rurais de autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Atenção! Os imóveis citados nos incisos 2 e 4, eles apenas são imunes quando vinculados às finalidades essenciais das atividades neles mencionadas. Continuando com a imunidade no ITR, a pequena gleba rural, que é imune, ela o é se o imóvel rural com área igual ou inferior a 100 hectares, se o imóvel estiver localizado na Amazônia Ocidental, no Pantanal Mato-Grossense ou no Pantanal Sul-Mato-Grossense. 50 hectares se o imóvel rural estiver localizado no município compreendido no Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental. E 30 hectares se localizado em qualquer outro município brasileiro. Atenção! A pequena gleba rural ela é imune do ITR desde que a explore o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título que não possua qualquer outro imóvel, rural ou urbano, vedado o arrendamento, o comodato ou a parceria. Ainda está imune do ITR os imóveis rurais de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Agora, tratando-se de imóveis rurais de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, como nós vimos anteriormente, o que é uma entidade sem fins lucrativos? É aquela que não apresenta superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine o referido resultado integralmente à manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos sociais. Acompanhe aqui na tela o restante das informações sobre elas. Condições exigidas para reconhecimento de imunidade para os imóveis rurais das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Essas instituições
devem prestar os serviços para os quais houverem sido instituídas e os colocar à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado sem fins lucrativos e atender aos seguintes requisitos. Continue acompanhando aqui comigo. Não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Aplicar integralmente no país seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos institucionais. Não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados. Manter a escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão. Conservar em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial. Apresentar anualmente declaração de rendimentos em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para o gozo da imunidade no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades ou a órgão público. Outros requisitos estabelecidos em lei específica relacionados com o funcionamento destas entidades. Isenção. O que é uma isenção tributária? A isenção tributária, ela decorre de lei, enquanto que a imunidade, como nós vimos, ela decorre da Constituição. E é o próprio poder público competente para exigir o tributo que tem o poder de isentar. No caso do ITR, como se trata de um tributo federal, a própria União é que tem o poder de delegar isenções. Na isenção, a obrigação tributária surge, mas a lei dispensa o pagamento do tributo. Atendidas as condições estabelecidas em lei, são isentos do ITR. Acompanhe aqui comigo. O imóvel rural compreendido em programa oficial de reforma agrária, caracterizado pelas autoridades competentes como assentamento. O conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, cuja área total em cada região observe o respectivo limite da pequena gleba rural. E ainda, os imóveis rurais oficialmente reconhecidos como áreas ocupadas por remanescentes de comunidades de quilombos que estejam sob a ocupação direta e sejam explorados individual ou coletivamente pelos membros destas comunidades. Nós falamos aqui em assentamento e quilombo. Vamos ver o conceito de cada um deles. O que é um assentamento? Um assentamento são unidades agrícolas derivadas de terras devolutas ou desapropriadas, com a finalidade de nelas se fixarem famílias de camponeses sem condições econômicas para adquirir e manter um imóvel rural por outras vias. Já o quilombo refere-se à terra onde os negros refugiavam-se fugindo da escravidão a que eram submetidos. Contribuintes do ITR. É contribuinte do ITR aquele que, em relação ao imóvel rural a ser declarado na data da efetiva apresentação da declaração, seja proprietário, titular do domínio útil, enfiteuta ou foreiro, possuidor a qualquer título, inclusive o usufrutuário. Proprietário. O proprietário de imóvel rural é aquele que possui o direito de usar, gozar e dispor do imóvel e de reavê-lo de quem quer que injustamente o possua ou o detenha. Este conceito está no Código Civil, em seu artigo 1228. Possuidor a qualquer título, inclusive o usufrutuário, é aquele que tem a posse plena do imóvel rural, sem subordinação, seja por direito real de fruição sobre coisa alheia, como ocorre no caso do usufrutuário, seja por ocupação, autorizada ou não pelo poder público, ou seja, abrange a posse justa, legítima, e a posse injusta, ilegítima. Também é contribuinte do ITR a pessoa física ou jurídica que entre 1º de janeiro do ano a que se referia de ITR e a data de sua efetiva apresentação tenha perdido. Acompanhe aqui comigo.
a posse do imóvel rural pela emissão prévia ou provisória do expropriante na posse, em processo de desapropriação, tanto nos casos em que o expropriante seja pessoa jurídica de direito público, quanto de direito privado, delegatária ou concessionária de serviço público. Também, que até a data de entrega tenha perdido a posse ou a propriedade do imóvel rural, em função de alienação ao poder público, inclusive as suas autarquias e fundações, bem assim as instituições de educação e de assistência social imunes do imposto. Ainda, tenha perdido o direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante, em decorrência de desapropriação, tanto nos casos em que o expropriante seja pessoa jurídica de direito público, quanto de direito privado delegatária ou concessionária de serviço público. No caso de desapropriação de imóvel rural por pessoa jurídica de direito público, deixa de ocorrer o fato gerador do imposto a partir de sua emissão prévia ou provisória na posse, ou da transferência definitiva da propriedade em seu favor, tendo em vista que o patrimônio do poder público é imune, não mais sendo cabível, portanto, falar em contribuinte. Caso a desapropriação seja efetivada por pessoa jurídica de direito privado, delegatária ou concessionária de serviço público, continua havendo incidência do imposto após a emissão prévia na posse ou a transferência definitiva da propriedade em seu favor, sendo contribuinte o expropriante, que é aquele que expropria, que tira a posse de alguma coisa de alguém que desapropria. Atenção! O arrendatário, o comodatário e o parceiro não são contribuintes do ITR. A relação jurídica estabelecida pelos contratos de arrendamento, de comodato ou de parceria é de natureza obrigacional. Em decorrência destes contratos, há a entrega do imóvel, sem a intenção de transferir a posse plena. É cedido temporariamente apenas o exercício parcial do uso e da fruição, ou seja, uma posse limitada. Somente a posse plena, sem subordinação, é fato gerador do ITR. Espólio. No caso de imóvel rural pertencente a espólio, para fins do ITR, é responsável. Vamos ver aqui. O espólio pelo imposto devido pela pessoa falecida até a data da abertura da sucessão. O sucessor a qualquer título e o cônjuge mereiro, pelo imposto devido pela pessoa falecida até a data da partilha, sobrepartilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação. Domicílio tributário do ITR. O que é um domicílio tributário? É o local onde o contribuinte deve responder por suas obrigações tributárias. Para efeito da legislação do ITR, o domicílio tributário do contribuinte ou responsável, pessoa física ou jurídica, inclusive o imune e isento, é o município de localização do imóvel rural, sendo vedada a eleição de qualquer outro domicílio. Para efeitos de entrega de comunicação, caso este domicílio tributário seja de difícil acesso, o contribuinte pode indicar, sim, um endereço diferente do domicílio tributário, mas somente para fins de entrega de atos de comunicação. Um imóvel rural localizado em mais de um município. Como é que fazemos? Veja a figura aqui na tela. Este imóvel rural está localizado no município A e município B. Para efeito de domicílio tributário, como vocês podem observar, o imóvel rural que tiver sua área em mais de um município deverá ser enquadrado no município onde se localiza a sede do imóvel. E se esta não existir, será enquadrado no município onde se localiza a maior parte da área do imóvel rural. Ou seja, o domicílio tributário do ITR será no município onde estará a sede do imóvel, inexistindo esta, onde estará a maior área. No nosso exemplo, como pode ver aqui na tela, a sede do imóvel está no município B. Então, o domicílio tributário deste imóvel rural será o município B. Imóvel rural.
O que é um imóvel rural? Depois dos conceitos até aqui demonstrados, podemos definir o que é imóvel rural. Acompanhe aqui comigo. Para efeito do ITR, considera-se imóvel rural área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras confrontantes do mesmo titular, localizada na zona rural do município, ainda que em relação a alguma parte da área o contribuinte detenha apenas a posse. Área contínua. Para efeito do ITR, é a área total do prédio rústico, mesmo que fisicamente dividida por ruas, estradas, rodovias, ferrovias ou por canais ou cursos de água. Por exemplo, se uma pessoa adquiriu 2, 3 ou 4 imóveis rurais de proprietários diversos com escrituras públicas distintas, os respectivos bens para o Código Civil e para a Lei de Registros Públicos são unidades autônomas, com matrículas próprias. Para a legislação do ITR, eles formam apenas um único imóvel, desde que suas áreas sejam contínuas. No nosso exemplo, veja aqui na tela, nós temos 4 imóveis rurais, A, B, C e D. São proprietários diversos e com escrituras públicas distintas. Para o Código Civil e para a Lei de Registros Públicos, nós temos 4 unidades autônomas. Para o ITR, se trata de áreas contínuas, é apenas um único imóvel, uma única matrícula no ITR. Atenção! Quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais de uma pessoa, sejam elas proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer título, haverá um condomínio ou composse para fins de ITR e todas se revestem da condição de contribuintes do imposto. Área do imóvel rural. Composição da área do imóvel rural. A área do imóvel rural se compõe de áreas não tributáveis e de áreas tributáveis. As áreas não tributáveis. As áreas não tributáveis podem ser de preservação permanente, de reserva legal, de reserva particular do patrimônio natural. Áreas de interesse ecológico. Acompanhe aqui o que são essas áreas de interesse ecológico. Assim declaradas mediante ato do órgão competente federal ou estadual que sejam destinadas à proteção dos ecossistemas e que ampliem as restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal, e comprovadamente imprestáveis para atividade rural. Ainda, áreas não tributáveis são aquelas áreas de servidão ambiental, áreas cobertas por florestas nativas primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, as alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizadas pelo poder público. Anote aí, as áreas do imóvel rural enquadradas como não tributáveis devem se referir à situação existente em 1º de janeiro a que se referir a declaração do Imposto Territorial Rural. As áreas declaradas como não tributáveis devem ser obrigatoriamente informadas em ato declaratório ambiental, o ADA, a cada exercício. É muito importante esta observação. Caso não tenha apresentado o ato declaratório ambiental, o ADA, o contribuinte não pode excluir da tributação na DTR as áreas de informação obrigatória naquele documento, devendo, neste caso, pagar a diferença de imposto que eventualmente deixou de ser recolhida em virtude da exclusão das referidas áreas com os acréscimos legais cabíveis. Reserva legal. O que são áreas de reserva legal? São áreas com cobertura de vegetação nativa, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Mas atenção, admite-se a exploração econômica da reserva legal mediante manejo sustentável e de acordo com as normas dos órgãos competentes. Áreas tributáveis. Como se compõe a área tributável do imóvel rural? As áreas tributáveis são compostas pela área total do imóvel, excluídas as áreas não tributáveis, listadas já anteriormente. Acompanhe aqui a fórmula na tela. Área tributável é igual à área total menos as áreas não tributáveis. Áreas aproveitáveis. As áreas aproveitáveis do imóvel rural são formadas pelas áreas utilizadas pela atividade rural e pelas não utilizadas pela atividade rural.
Considera-se área aproveitável a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal. Então, a área aproveitável é a área total do imóvel, excluídas as áreas não tributáveis e as áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural. Atenção! As áreas ocupadas com benfeitorias, construções e instalações empregadas diretamente na exploração de atividade granjeira, aquícola, não são excluídas da área aproveitável por serem consideradas áreas utilizadas pela atividade rural. Área utilizada pela atividade rural. A área efetivamente utilizada pela atividade rural é a porção de área aproveitável do imóvel rural que no ano anterior ao da ocorrência do fato gerador do ITR tenha, acompanhe aqui comigo, sido plantada com produtos vegetais, inclusive com reflorestamentos de essências exóticas ou nativas destinadas ao corte, ou permanecido em descanso para a recuperação do solo, desde que, por recomendação técnica expressa de profissional legalmente habilitado, constante de laudo técnico. Servido de pastagem nativa ou plantada, observados, quando aplicáveis, os índices de lotação por zona de pecuária, ou sido ocupada com pastagens ainda em formação. Sido objeto de exploração extrativa, observados, quando aplicáveis, os índices de rendimento por produto e a legislação ambiental. Servido para exploração de atividades granjeira ou aquícola. Sido objeto de implantação de projeto técnico nos termos do artigo 7º da Lei nº 8629/93, desde que atendidas as condições previstas na legislação. Comprovadamente se situado em área de ocorrência de calamidade pública decretada pelo poder público local no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR e reconhecida pelo governo federal, da qual tenha resultado frustração de safras ou destruição de pastagens. E, ainda, sido oficialmente destinada à execução de atividades de pesquisa e experimentação, que objetivem o avanço tecnológico da agricultura. Área não utilizada. Área não utilizada é a área composta pelas parcelas da área aproveitável do imóvel que no ano anterior de ocorrência do fato gerador do ITR não tenham sido objeto de qualquer atividade rural, ou tenham sido utilizados para fins diversos dessa atividade, tais como, acompanhe aqui comigo, áreas ocupadas por benfeitorias não enquadradas como úteis ou necessárias à atividade rural. Áreas ocupadas por jazidas ou minas exploradas ou não. Áreas imprestáveis para atividade rural, não declaradas de interesse ecológico por ato do órgão competente. Ainda, a área correspondente à diferença-se positiva entre a área de pastagem declarada e a área utilizada com pastagem aceita, usada para o cálculo do grau de utilização do imóvel rural, sujeito a índice de lotação. Ainda no tocante à área não utilizada pela área atividade rural, temos a área correspondente à diferença-se positiva entre a soma das áreas utilizadas declaradas como de exploração extrativa e a das áreas aceitas como de exploração extrativa, usada para o cálculo do grau de utilização do imóvel rural, sujeito a índice de rendimento por produto. Outras áreas aproveitáveis que não tenham sido utilizadas na atividade rural. A área não utilizada pela atividade rural é obtida pela diferença entre a área aproveitável e a área utilizada. Na nossa fórmula temos a área não utilizável, que é igual à área aproveitável, menos a área utilizada. O cálculo do ITR. O cálculo do ITR é baseado no valor da terra nua tributável. Então, o ITR a ser pago é o valor da terra nua tributável vezes a alíquota correspondente. E esta alíquota é uma combinação entre a área total e o grau de utilização do imóvel rural. O que é esse grau de utilização do imóvel rural? É a relação percentual entre a área efetivamente utilizada pela atividade rural e a área aproveitável do imóvel rural. Vejam aqui na nossa fórmula, o grau de utilização igual à área efetivamente utilizada
sobre a área aproveitável, isso em termos percentuais. O grau de utilização constitui o critério, juntamente com a área total do imóvel rural, para a determinação das alíquotas do ITR. Terra nua. Terra nua é o imóvel por natureza ou a cessão natural. Compreende o solo com a sua superfície e a respectiva mata nativa, floresta natural e pastagem natural. Este entendimento é idêntico ao que está no Código Civil. O valor da terra nua é o valor de mercado do imóvel rural, excluídos os valores de mercado relativos a, acompanhe aqui comigo, construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas. O valor da terra nua refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1º de janeiro do ano a que se referir a DTR, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado. Atenção! A apuração do ITR deve ser efetuada pelo contribuinte ou responsável, independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. Declaração do ITR. A DTR, como ela é conhecida, correspondente a cada imóvel rural, é composta pelos seguintes documentos: o DIAC e o DIAT. O DIAC, Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR, e o DIAT, Documento de Informação e Apuração do ITR. Vejamos cada um deles. O DIAC é integrante da DTR, é destinado à coleta de informações cadastrais do imóvel rural e de seu titular. Além disso, ele pode ser utilizado para as seguintes informações cadastrais: DIAC, inscrição, cancelamento e também comunicação de alienação. Quem está obrigado a preencher? Está obrigado a preencher o DIAC, correspondente a cada imóvel rural, o sujeito passivo, pessoa física ou pessoa jurídica. Não deve ser preenchido o DIAC para o imóvel rural imune ou isento, salvo se houve alteração nas informações cadastrais correspondentes a este imóvel, a seu titular, à composse ou ao condomínio, constante do CAFIR, que não foi comunicado à Receita Federal do Brasil para fins de alteração no cadastro de imóveis rurais, o CAFIR. Devem ser obrigatoriamente comunicados à Receita Federal do Brasil as seguintes alterações cadastrais. Acompanhe aqui comigo: desmembramento, anexação, transmissão a qualquer título por alienação da propriedade ou dos direitos a ela inerentes, cessão de direitos, constituição de reservas ou usufruto, sucessão causa-mortes, desapropriação ou emissão prévia na posse do imóvel rural por pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado delegatária ou concessionária de serviço público. Agora vamos falar sobre o DIAT, que é o Documento de Informação e Apuração do ITR. O DIAT é o documento de informação e apuração do ITR destinado, como o próprio nome diz, à própria apuração do imposto. Está obrigado a preencher o DIAT, correspondente a cada imóvel rural, o sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, exceto o imune e o isento. Declaração do ITR, meios de apresentação. No prazo de entrega, a DTR poderá ser apresentada via internet mediante utilização do ReceitaNet disponível no sítio da RFB. O ReceitaNet é aquele aplicativo que faz com que a declaração seja transmitida aos arquivos da Receita Federal do Brasil. Atenção, após o prazo, a declaração do ITR deve ser apresentada pela internet ou em mídia removível nas unidades de atendimento da Receita Federal do Brasil durante o seu horário de expediente. Declaração do ITR e multa por atraso. A apresentação espontânea da DTR fora do prazo definido, caberá ao contribuinte o pagamento de multa de 1% ao mês, o calendário ou fração de atraso sobre o imposto devido. Mas atenção, em nenhuma hipótese o valor desta multa poderá ser inferior a R$ 50. ITR e formas de pagamento. O contribuinte poderá pagar o ITR por meio de, vamos acompanhar aqui,
DARF em qualquer agência bancária integrante da rede arrecadadora de receitas federais, por transferência eletrônica de fundos via internet, ou por títulos da dívida agrária, TDA, do tipo escritural, correspondentes a até 50% do valor devido. A opção pelo pagamento do ITR devido com TDA, com títulos da dívida agrária escritural, deverá ser manifestada por meio de formulários específicos disponíveis no sítio da RFB, www.receita.fazenda.gov.br. Mas atenção, caso o contribuinte tenha um TDA do tipo cartular e queira utilizá-lo para a quitação do ITR, ele deverá primeiramente encaminhar esses títulos ao INCRA para a certificação de autenticidade das cártulas e demais providências de alçada daquele órgão. O ITR poderá ser pago em até 4 cotas mensais e consecutivas. Cada cota não deve ser inferior a R$ 50. Como o aluno NAF pode ajudar? Prezado aluno NAF, você pode auxiliar o cidadão nas seguintes atividades. Acompanhe aqui comigo. Orientação ao contribuinte quanto ao preenchimento da DITR, sendo ele o DIAC ou o DIAT. Execução do download do programa e orientação quanto às formas de entrega da DITR. Informar também a respeito do pagamento do imposto, se à vista ou em cotas, se for o caso, e os valores mínimos para pagamento. Ainda, orientar quanto aos prazos de entrega e de pagamento do tributo. Informar quanto aos meios de pagamento. Orientar quanto ao uso dos títulos da dívida agrária para pagamento do ITR, se for o caso. Prezado aluno, caso tenha ficado alguma dúvida a respeito deste tema, procure o professor ou o coordenador do núcleo. Muito obrigado.